com afetos. Hoje é dia 6 de abril e nós estamos fazendo às 13 horas e 50 minutos a segunda parte dessa transmissão que recebeu na primeira etapa o professor Rafael de Giorgi, recebeu o professor Diego de Paiva Vasconcelos, professor de Giorgi ainda está aqui, Rafael de Giorgi está aqui ainda, agradeço muito, professor, e nós teremos muito ainda. Passando agora a palavra para o professor, juiz do trabalho aqui do Tribunal Regional da 4ª Região, Rafael da Silva Marques, que tem um tempo aí para falar, mas a gente tem aí, queria saber o que tu achou dessa nossa conversa inicial com o professor de Giorgi, porque tem muita coisa para a gente, muita informação para a gente refletir, junto com o Diego, né, que foram bem importantes. E o que tu traz dessas considerações dentro dessas alterações propostas pelo presidente da República? Boa tarde. Boa tarde, Carmela. A gente fica cada vez mais, no momento desses, mais contente em ver que existem cientistas sociais, e os dois são o Diego e o professor De Giorgi, são cientistas sociais lutando pela vida, pela liberdade, pela inclusão do outro, pela igualdade, pelo amor. Em momentos como esse, a gente, que muitas vezes pensa, tá tão difícil, sabe? A gente volta a ter muita força. Muita força. Olha, foi das grandes coisas que eu fiz essa semana, foi ter escutado essa conversa que tu tiveste com eles, me deu muito mais energia do que eu já tinha. Claro, a gente está confinado, a gente segue trabalhando, eu tenho a minha função, mas eu produzi bastante intelectualmente, coisa que eu não fazia há muito tempo. E essa conversa com eles me deu muita força. Eu me lembrei da teoria dos sistemas um pouco, que eu ainda me lembro, que é tão pouco, Sim. E que dá vontade da gente voltar a estudar e voltar a lutar dessa forma, de uma forma altamente acadêmica. Eu fico muito feliz, eu acho que eles têm razão, muita razão. Eu acho que eu abordei num texto curto que eu fiz ontem uma questão que o professor Diego colocou muito importante, que são os condicionamentos do direito a partir daqui. Nós temos duas medidas provisórias, uma medida provisória, desculpa, que é a 936, se não me falha a memória, 936, que fala na redução de salário e jornada sem acordo ou convenção coletiva. Quando eu estava escrevendo o texto, eu não tive o insight que ele teve, com o aprofundamento que ele teve, mas me passou pela cabeça que a gente poderia realmente, passando desse momento de crise, a partir daqui, condicionar o direito a acordos individuais entre empregados e empregadores. E isso é um risco enorme, é muito perigoso, é cruel e covarde com relação à classe trabalhadora. E o professor veio falar, foi ao encontro do que tem nesse pequeno texto que eu fiz de ontem para hoje. Então, essa parte que ele diz dos condicionamentos do direito, e que usa como exemplo 11 de setembro, e que são os momentos das crises. Eu não estudei a fundo essa questão das crises do capitalismo, mas a gente, até pela experiência, pelo tempo e pelas várias circuladas que a gente deu na vida, fora do Brasil, na França, na Itália. Eu estive em Salerno, na Espanha, a gente aprendeu algumas coisas bem importantes a respeito do direito. E a gente vê que o capitalismo é ele mais suas crises. Não existe o capitalismo, ponto. O capitalismo é ele e suas crises. É que nem eu sou eu e as minhas circunstâncias. A Carmela é a Carmela e suas circunstâncias. Ela não é simplesmente a Carmela. E faz parte do capitalismo a existência das crises. Eu vou dar exemplo rápido aqui, que eu me lembro da cabeça, assim, ó. 18, que foi a crise essa vida da gripe espanhola. 1929, aí a gente pega ali, ó, já 1977, 1989, 1999, 2008. Ou seja, nos últimos 40 anos, eu tenho 44 anos, foi uma crise a cada 10 anos. Então, o capitalismo é ele e suas crises. E essas últimas crises coincidem com uma coisa que eu não sei se é científica, eu não fui a fundo, mas coincide justamente quando se começou a abrir
um estado de bem-estar para um estado de menos intervenção na economia. Se nós pensarmos 77, 78, 79, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, 1980, 81. Antes, ultraliberalismo com o Pinochet. Estamos chegando no Brasil agora com outro ultraliberalismo. Essa legislação que está vindo, ela tem um condão de proteção do micro, do pequeno, do médio, da classe trabalhadora, como uma forma de intervenção do Estado na economia. Agora, a gente não pode esquecer de algumas coisas. É uma intervenção do Estado na economia vindo de um ultraliberal. Vai ter a conta, vai ter a consequência. Aquela medida provisória 944 fala que o fruto dos empréstimos para pagamento de salário por parte das micro e pequenas empresas será destinado ao pagamento de juros da dívida, em vez de voltar aos próprios como investimento, capital de giro para as micro e pequenas empresas, não, vai voltar para pagar capital de juros. Ou seja, as instituições financeiras vão ganhar emprestando e vão ganhar de volta depois. Então, a gente não pode esquecer disso, que o ato de bondade, ele não é um ato de bondade em si. Ele é um ato de necessidade para manter um sistema capitalista do qual é fruto da nossa Constituição. Então, se a gente criou uma Constituição para um Estado capitalista e uma Constituição socioambiental para um Estado capitalista, nós criamos uma Constituição já previndo crises. Agora nós queremos flexibilizá-la e tornar ela uma coisa que ela mesma diz que ela não é, através de medida provisória, correndo o risco de, como eu achei isso fantástica a expressão do professor Diego, correndo o risco de condicionar o direito a partir daqui. Nós já fizemos isso. Nós já colocamos o negociado sobre o legislado. Agora que o negociado tem, a gente não quer mais o negociado. Mas que tipo de modelo a gente quer? Que tipo de sociedade? As pessoas vão correr o risco, vão perder o emprego. Carmela, ninguém sabe o que pode acontecer com essa pandemia. O Brasil não fornece testes e não tem dados reais. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos quando começaram realmente a contar o problema. Foi na semana passada, um domingo, há 2 domingos, um domingo ou 2 domingos, eu não me lembro. Então, a gente não consegue controlar isso. E no direito do trabalho é a mesma coisa. A gente está correndo o risco de, a partir daqui, nós largarmos o trabalhador lá na selva, na lei do mercado. E que tipo de sociedade a gente quer, onde o trabalhador vai ter que negociar diretamente com o patrão? Que tipo de modelo é? Eu não conheço todos os modelos jurídicos, mas aonde eu passei, isso não é regra, isso não vai ser regra. E nós estamos correndo o risco de fazer com que isso se estenda como um condicionamento do direito a partir daqui. Ora, eu não vou dizer que é fácil no momento de pandemia, mas tem coisas como redução de salário, redução de jornada, que tem que passar pela negociação sindical. Tem que passar pela briga sindical, pela disputa sindical, pelo modelo sindical. Os sindicatos não querem negociar, bom, mas aí foi uma reforma trabalhista que se fez há pouco e que a recíproca também é verdadeira. Se o trabalhador quiser um determinado aumento e o sindicato patronal não quiser negociar, o que vai se fazer? Dissídio de comum acordo? Houve alteração? Isso vai ser uma coisa que vai ter que ser discutida. Agora, deixar empregado e empregador decidir com redução de salário, considerando ainda que existem 3 ou 4 medidas provisórias que permitem concessão de férias, teletrabalho, permitem a suspensão do contrato de trabalho, permitem agora empréstimo para pagamento de salário, só que limita o empréstimo a 2 salários mínimos, claro, quem ganha mais aí, ou o empregador vai ter que arcar com a diferença. Enfim, mas eu acho que não. A gente está fazendo tudo na Justiça do Trabalho pelo sistema informático. Nós fizemos aulas de grupo de estudo, nós estamos fazendo agora uma live pelo sistema informático. Dá para negociar entre sindicatos assim. Dava para fazer. Agora, por que saiu assim? Para agilizar? Não, para agilizar não foi. Porque se fosse para agilizar, teria saído antes. Então não foi para agilizar. Tanto que os sistemas informáticos do governo vão ficar disponíveis a partir de amanhã, se não me falha a memória. Então assim, não é tanto para agilizar. Então, por quê? Aí cai perfeitamente a expressão do professor Diego. Uma forma de condicionamento do direito a partir de.
Então, é importante que a gente tenha essa visão de que a gente não pode negociar com essa questão da Constituição. Nós não podemos, tem coisas que tu pode ir até aqui, é que nem um momento que tu está discutindo com alguém. Nós aqui estamos discutindo, aumentamos a voz. Tem um ponto até onde eu posso ir, determinado ponto eu não posso passar, porque eu vou passar do respeito com relação à tua pessoa. Então, sim, existe um limite. E mais, ninguém vai tentar me convencer que as constituições não são pensadas também para momentos de crise. Para momentos de pandemia, não é a primeira pandemia que a sociedade passa. E mais, há exemplos não de pandemias desse tamanho, mas de problemas com vírus na Ásia desde o início da década de 2000. Então, não é de ontem isso. Não chegou agora, essa semana passada. Já se sabe, já se sabia o que podia ocorrer. E a norma constitucional nossa, ela prevê situações excepcionais. São várias. Então, eu acho que eu falei demais, né? Mas eu queria destacar isso antes de qualquer coisa, Carmela, antes de qualquer pergunta que tu faça, ou que alguém que está nos ouvindo faça, porque eu acho importante a gente trancar pé nisso. A gente lutar, porque foi muito difícil. Eu me lembro, eu era piá, mas eu me lembro quando se discutiu a Constituição. É garantida a propriedade privada. A propriedade privada tem que ter uma função social. Se disputou muito a respeito disso. Então, agora nós vamos simplesmente deixar assim? Por medo? Não. Do meu ponto de vista, eu não posso te adiantar como decidiria um processo, como vou decidir, como vou ver, até porque é uma coisa diferente, nós estamos falando em questão acadêmica, nesse momento aqui. Agora, as pessoas que me conhecem sabem a forma como eu vejo o mundo. E eu não vejo muito diferente do que eu estou colocando aqui para vocês. E não ajo de forma muito diferente com as minhas relações e com as minhas situações que me são postas. Eu não quero me alongar, desculpa te interromper. Eu acho que não, eu acho que foi muito importante, assim, acho que uma das experiências, não desmerecendo as outras conversas que eu tive aqui no Conversas com Afetos, eu acho que foi uma das experiências mais impactantes aqui com o professor de Jorge, contigo, com o Diego, porque a gente viu aqui abordar a questão da alteridade num aspecto negativo, como inimigo, coisa que eu não tinha refletido e que realmente a gente está acontecendo, o outro é o inimigo. Nós vimos aqui essa questão o conceito que ele fala sobre imunização e essa questão que seria, não digo como vendo como um sistema, né? Eu não sou mais estudiosa do Luhmann, mas vendo como um sistema de que isso tem que ter uma harmonia e um eixo central, digamos assim, né? Entre todos esses fatores, e o que a gente também aqui não está vendo, dentro do que tu está falando também, essa questão que também a advogada Luciane Toss falou sobre a questão de que nesse governo a gente não vê a questão do diálogo, com um amplo diálogo com vários setores para se discutir as questões de decisões importantes do governo, né? São decisões impostas por uma minoria elitista e de empresários, né, que não sabem as consequências de tomadas de atitude, e nós vemos também que esse momento de apatia está refletindo nesse político que a gente vê tomando decisões que vão totalmente contrárias a uma Constituição garantista, que a gente tanto, que muitos antepassados, aí, muitos que vieram antes de nós, lutaram para que se tivesse o mínimo, né? Então, eu fico muito orgulhosa. Não sei se o professor de Jorge quer complementar a fala do professor Rafael, se ele gostaria de falar alguma coisa a mais, porque eu sei que ele botou um sinalzinho de que estava gostando da conversa. Teve algumas pessoas que falaram aqui que agradeceram, gostaram muito das intervenções, e se ele estiver aqui, eu vejo se ele quer perguntar alguma coisa para ti, Rafael, ou se ele quer complementar. Enquanto isso, eu vou deixar tu falar mais uns 3 minutos. Se ele não falar, daí a gente encerra por hoje. Lembrando que
Nós teremos o desafio de escrever um livro juntos, né? Então, isso é uma coisa que já fico muito honrada de saber desse time de pesquisadores e profissionais que estão levando a sério essa conversas com afetos. O afeto, ele não é uma coisa banalizada e a gente está vendo que a falta dele é o que gera muita indiferença na sociedade. Obrigada mais uma vez, Rafael. Te passo a palavra. Ai, obrigado. Eu queria a Vera, minha colega de trabalho, deu um oi para mim, eu queria dar um oi para ela, para todos os colegas, todos os amigos que estão assistindo. Tu também, né, Adriano? Ficou com ciúmes, né? Carmela, o que eu queria, antes de concluir, para mim seria uma honra o professor De Jorge fazer uma pergunta para mim, imagina. Eu ia contar para meu pai na hora e ligar para ele. Assim, ó, eu espero que esse momento. Eu sou uma pessoa otimista. Os que me conhecem às vezes acham que eu minto quando eu digo que eu sou otimista. Não, mas eu sou otimista. Eu espero que esse momento de não democracia que a gente está passando sirva para as pessoas entender o quanto é importante a gente poder decidir o futuro e a vida da gente. Porque não há participação nas decisões, não há participação na forma como a gente vai resolver esse problema. Claro que é o dever das autoridades fazer, claro que eu acho que, por exemplo, e eu quero render homenagem ao governador do Rio Grande do Sul, acho que ele está fazendo um grande trabalho, está sofrendo pressão pra caramba. Mas assim, ó, tomara que as pessoas vejam o quanto é importante tu ter uma democracia, ter um Estado que permita que tu participe, que tu decida a questão do orçamento, que tu decida como tu vai aplicar o dinheiro da saúde, aonde vai a educação, para que serve a educação, o quão é importante tu ter várias formas de pensar e de ver o mundo. Porque se nós restringirmos e se a gente não participa dessas decisões, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso. A gente não ter mais, não conseguir mais tocar a nossa Constituição. Alguém se apropriou da Constituição pela gente e vai fazer dela o que quiser, porque a gente não consegue mais pegar. A gente não chega mais nela. Ela se tornou algo que seria para nós, mas que não está conosco. E isso é muito perigoso. E essas normas que retiram poder constitucional, retiram valor, retiram validade constitucional, ou seja, se reproduzem de forma não constitucional, mas são aplicadas, elas nos afastam, sim, daquilo que é nosso, da democracia, da inclusão, porque a Constituição, ao final e ao cabo, é a única coisa que a gente vai acabar tendo. Porque assim, ó, o que está acontecendo? Se nós olharmos para essas regulamentações que a gente tem aqui, todas elas têm um princípio. Todas falam em redução de salário, em pagamento de salário menor, em suspensão de contrato de trabalho, mas nenhuma fala. As empresas que se reestabelecerem terão que pagar a diferença de salário aos seus trabalhadores, terão que indenizar, terão que dividir participação nos lucros. Aquelas que se tiverem, pode acontecer, um ganho, como algumas empresas estão tendo ganho com esse momento de crise, por exemplo, empresas de tabaco, elas vão dividir esse ganho com os empregados, que elas estão botando para trabalhar no momento de crise? Como é que vai ser? Que tipo de solidariedade é essa? Uma solidariedade onde o governo legisla, onde tira dinheiro do trabalhador e da população mais humilde, onde, a fim de não quebrar, se mantém esse distanciamento social, essa deslegislação, mas quem vai pagar a conta depois? Vai haver uma certa compensação, os trabalhadores vão poder usufruir depois daquele sacrifício que eles fizeram. A gente não pode esquecer que o capitalismo ele é centrado no conceito de mercadoria, de comércio, de mercadoria, da alienação do homem pelo homem. Aquele que não tem dinheiro para se estabelecer, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é capitalista. Ah, mas, gente, é um mês, é 2. Muitos pequenos negócios, por exemplo, cabeleireiros, essas moças que pintam as unhas, esses meninos que pintam as unhas, que fazem esse tipo de trabalho, eles vão ter bastante dificuldade. E aí cabe a cada um de nós mandar um WhatsApp para eles, que são pessoas que prestam serviço para a gente, dizer, olha, tu tá precisando, eu te adianto, eu te pago, como eu ia esse mês e não posso ir, eu te pago. Esse é o nosso dever hoje com eles. É comprar no mercadinho pequeno. Agora, com os grandes, aqueles que normalmente pagam muito pouco imposto,
muito pouco imposto e não devolvem nada, com esses não. Por isso que eu acho que essa legislação é muito arriscada nesse ponto, sem falar da questão inconstitucional. É muito arriscada nesse ponto. Então, assim, ó, qual é que é a contrapartida que que o sistema econômico vai dar? A gente viu. O dinheiro vai voltar para pagar juros da dívida. Em vez de voltar para restabelecer alguma condição de trabalhador, em vez de voltar para micro, pequenas empresas, para aqueles pequenos negócios de cabeleireiro, de manicure, se restabelecer, ter capital de giro, não. Vai voltar para pagamento de juros da dívida. Então, essa parte mostra o propósito da norma. E é contra isso que a gente tem que resistir. Por isso que eu fiquei muito forte depois que eu vi os professores Rafael e o professor Diego falando. Eu queria te agradecer a oportunidade. Eu acho que eu falo muito, né? Falo demais, às vezes até a Não, gente se atrapalha, mas é foi assim, a vida ótimo. é assim. Pessoal, eu quero agradecer. Tem aqui a R. Bolfone, que escreve assim: se as pessoas não tivessem esperneado o artigo 18 da MP 927, teria prevalecido. A sociedade tem que se apropriar dos direitos. Parabéns pela iniciativa. Aqui, Carmela e Rafael, de abordar esse tema. Daí depois teve o Tiago Araújo que escreveu assim: esqueceram que um dos nomes da Constituição de 88 é Constituição Cidadã, Constituição do Povo. A Ana escreveu parabenizando a live contigo. Tem muita gente aqui que está participando e eu te dou um tchau aqui de coração, dizendo que é um desafio, a gente está à distância, mas eu me sinto assim também honrada de nesse momento difícil que a gente está vivendo, de a gente estar conseguindo reunir pessoas com uma sabedoria, com uma vivência de vida e conseguindo refletir no momento de que a gente realmente no caos a gente tem que criar, né? Então que a gente possa usufruir esse momento de caos que nós estamos passando para que a gente possa criar perspectivas melhores para a sociedade e fazer com que a gente tenha essa democracia que hoje a gente tá vendo ela suspensa, né, por um governo autoritário, medíocre e com interesses que a gente sabe quais são, condicionados a alguns, não ao povo, né? Então, me despeço, Rafael, de ti, do professor Diego de Paiva Vasconcelos, ao professor Rafael de Jorge, dizendo que foi uma das experiências mais importantes que eu fiz até agora e de um compromisso que a gente tem de manter no mesmo patamar esse nosso diálogo. Então, isso significa que nós temos ainda mais desafios pela frente e de a gente estar colocando a cabeça para funcionar, mesmo quando a gente pareça que está perdido, né? Rafael, agora te dou a palavra só para dar um tchau aí no pessoal que eu sei que está te acompanhando aí. Tchau, muito obrigado. Respondendo só a questão da Riane ali, sim, eu acho que foi uma mostra de que não queremos nos condicionar daqui para frente a esse modelo. Então, eu acho que sim. O esperneio foi válido, sim, e se tivesse esperneado nos outros, talvez tivesse vindo alguma coisa melhor. Fico muito feliz, muito obrigado, Carmela. Eu acho que o teu trabalho é singular, tu está fazendo uma coisa muito importante para toda a coletividade, e eu acho que nós vamos colher frutos do teu trabalho durante muitos e muitos anos. Quanto ao livro, tu conta comigo, que precisar a gente está aí, e vamos lutar por isso, e vamos lutar para que a gente, pelo menos, consiga ter uma vida melhor para as pessoas que mais precisam. Muito obrigado, querido. E para essa futura geração aí que a gente está, né? A gente está construindo uma nova história, uma coisa inédita, né? O que a gente está passando. Então tá, eu vou tirar aqui o Rafael. Rafael, muito obrigada. E dizer aqui que realmente foi uma experiência muito importante aqui, agradecer a todo mundo que está aqui. Agora, Vera, a gente vai encerrar a live, porque encerrou mesmo o período. Agradeço muito por vocês terem participado e agradecer também ao Guilherme Zinconi, da editora GZ, meu amigo, e dizer para vocês que amanhã a gente continua. Eu estou com volume grande de trabalho, procurando me adaptar às rotinas. Peço desculpas aos amigos, aos professores pesquisadores que eu ainda não retornei para agendar a live,
está tendo muita procura, muita gente querendo participar. Curtam o perfil do Afetos, curtam o perfil dos professores, eles estão marcados no feed do meu Instagram, e a gente vai seguir esse diálogo que é fundamental. Espero a audiência de vocês aí. Um grande abraço e até amanhã.